Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. Estamos voltando mais uma vez no nosso assunto sobre o livro dos Salmos. Já passamos por várias lições maravilhosas de um enriquecimento espiritual extraordinário e hoje estamos na nossa nona lição. Vamos estudar o Salmo de número 121 com o tema Elevo os meus olhos para os montes. Neste tema geral, Salmos, Cânticos e Orações da Alma. Esta lição é da CADB, pastor comentarista, pastor Rui Raiol, e eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração darmos início à leitura dos textos relacionados a este assunto. Feche seus olhos, venha comigo nesta oração. Senhor, nós te louvamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito que venha neste momento trazer luz, esclarecimento à nossa mente para um bom e perfeito aprendizado da tua palavra que nós pedimos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras pertinentes ao assunto, eu gostaria de pedir que você que tem gostado deste canal, que tem apoiado este canal, que você se inscreva, acione o sininho para que o YouTube perceba que você tem interesse no nosso conteúdo e todas as vezes que algum novo conteúdo for aqui publicado, você será notificado. Curta este conteúdo e também compartilhe no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico, abençoe a quem você ama através destes assuntos maravilhosos de edificação espiritual. Eu gostaria de fazer a leitura dos assuntos pertinentes para esta reflexão a partir deste momento. E o texto áureo proposto para esta reflexão está dentro do Salmo 121. Este salmo é um tema maravilhoso, uma reflexão extraordinária. Eu estou convicto de que você vai gostar muito desta reflexão neste momento, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. E o texto áureo nos diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, verso 2. A nossa verdade prática nos diz: os seguidores de Jesus curtem e compartilham o que ele ensina e o que ele faz. E a nossa leitura bíblica, esse é todo o Salmo de número 121, do verso 1 até o verso 8. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu smartphone, pegue o seu notebook e abra a palavra de Deus neste momento. Nós que estamos em quarentena, não percamos o sentido da congregação, de ter a palavra, a leitura da palavra, o nosso devocional. Então nós vamos ler a partir de agora este texto tão maravilhoso para a nossa reflexão. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormirá, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. E este é o Salmo de número 121, e eu tenho um apreço muito grande por este Salmo. Eu já ministrei diversas vezes dentro deste salmo, porque eu entendo que é uma palavra poderosa para as nossas vidas. E eu gostaria de apresentar então este conteúdo maravilhoso com este tema: elevo os olhos para os montes. Veja, o Salmo 121, dentre outras coisas, nós podemos entender que ele revela a nós um maravilhoso cuidado relacionado de Deus como o nosso protetor, como protetor em relação a Israel e também para conosco, pois mostra a cada etapa do nosso caminho, porque a nossa trajetória aqui neste mundo, nós dependemos totalmente deste cuidado do nosso Deus, e o Senhor se mostra então este protetor zeloso, e mostra-se então este Deus é aquele que nos guarda de todos os perigos que nos cercam enquanto aqui neste mundo. Nós temos também alguns objetivos que devem ser atingidos no final desta reflexão, e você faça esta avaliação após a nossa reflexão e você entenda se você conseguiu ou se nós conseguimos atingir tais objetivos. Dentre eles, nós temos que buscar a identificação do autor deste salmo.
a sua classificação enquanto poema dentro do saltério e também as suas peculiaridades aqui inseridas dentro do Salmo 121. Segundo objetivo, reconhecer Deus então como este protetor em todos os nossos caminhos e compreender também que Deus, ele é de fato a nossa segurança. Hoje nós vamos estudar então este salmo maravilhoso, que é um salmo de romagem ou um salmo de peregrinação, os famosos salmos dos viajantes. E o Salmo 121 ele fala justamente do aspecto cotidiano, né, ensinando como devemos dignamente viver diante de Deus e assim então recebermos da parte deste Deus maravilhoso essa proteção, essa segurança e então vivermos nessa trajetória em descanso. Nós vamos aprender, por certo, que andando com Deus sairemos e voltaremos em segurança. Veja, os aspectos gerais desse salmo não nos é possível entender perfeitamente ou descrever perfeitamente a respeito do seu autor. A própria Bíblia Sagrada, que costumeiramente traz na sua introdução um texto em itálico dizendo quem é o autor daquele salmo, não nos apresenta quem seria atribuída a autoria do Salmo 121. Muito embora haja quem afirme que Davi escreveu este salmo e este hino maravilhoso de louvor a Deus, de confiança a Deus, quando ele estava no deserto de Parã, logo após a morte do profeta Samuel. Eu gosto de olhar para este salmo e também tendo esta perspectiva que ele tenha sido escrito por Davi. Este salmo ele nos tem nuances da vida de Davi. A confiança pela qual é expressa dentro deste salmo parece-me que condiz muito bem com o aspecto da vida do grande rei Davi. E eu gosto de imaginar que Davi de fato foi quem escreveu este salmo, embora nós não tenhamos a habilidade correta para afirmar esta informação, mas eu gosto de imaginar sim que este salmo tenha sido de autoria de Davi. Veja, mas quando eu vejo Davi compondo este salmo, eu gosto de identificar uma ocasião na vida de Davi que talvez ele tenha escrito este salmo. E a ocasião quando ele vai até a guerra. E ali ele vai levar mantimento para os seus irmãos e ele vai perceber que tem um gigante do outro lado que está zombando, confrontando o exército do Deus vivo. Esta é a expressão do próprio Davi. E ele se habilita, ou ele se põe como uma pessoa disponível para descer o vale e lutar aquela peleja contra aquele grande gigante Golias. E é interessante esta visão, porque a Bíblia diz de forma clara que havia um vale entre os dois exércitos, e em uma montanha estava o exército de Israel, e na outra montanha estava então o exército filisteu. E entre esses montes havia um vale, e eu gosto de imaginar Davi descendo para aquele vale, e na sua mente ele poderia muito bem ter imaginado: ora, ali está diante de mim o gigante filisteu. E não há um gigante aqui do lado de Israel, e nós poderíamos entender que Saul seria esse gigante. A Bíblia diz que do ombro para cima ele se destacava, ele era o maioral. Então talvez o correto, o ideal seria uma luta entre gigantes, Saul contra Golias. Mas lá está o pequeno Davi descendo para o vale para enfrentar aquele gigante. E aqui entra aquilo que penso de forma poética e, por que não, até mesmo profética. Davi olha para as montanhas, observando o exército de Israel, e na sua mente ele pode exclamar, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E esta pergunta ecoa no meio do vale e não há quem se habilita para responder aquele jovem pastor Davi, de modo que ele vai assegurar para si que o seu socorro então não vem do exército de Israel, mas vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus e que fez a terra. A convicção de Davi de que o Deus a qual lhe servia, do Deus a qual tinha o seu exército, sendo agora confrontado pelo exército dos filisteus, ele saberia que o seu Deus não dorme, o seu Deus sequer tosqueneja e lhe asseguraria a vitória. Eu gosto de imaginar este contexto em relação a esta palavra maravilhosa inserida dentro do Salmo 121. Este texto, como nós já dissemos, ele é
chamado de Cântico dos Degraus ou Cântico de Romagem, os hinos dos peregrinos que por 3 vezes ao ano eles deveriam, todos os homens deveriam subir até Jerusalém, as 3 festas importantíssimas no contexto de Israel, as grandes convocações onde os homens deveriam comparecer em Israel, como a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das semanas ou a festa das primícias, que foi posteriormente conhecida como Pentecostes, e também a festa dos tabernáculos. Nessas festas, este povo deveria subir até Jerusalém e eles sempre iam em famílias, reunidos. O Salmo 122 mesmo é uma expressão tão maravilhosa deste contexto, quando o salmista, na versão internacional, ele diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Há uma alegria deste salmista, deste viajante, deste peregrino, quando alguém bate na porta da sua casa e dissemos: ei, está na hora de subir para Jerusalém, para celebrar ao Senhor, para externar a nossa gratidão ao Senhor, para celebrar os memoriais e celebrar a provisão de Deus na nossa mesa, através da nossa colheita, através da agricultura. Este povo celebrava e festejava ao Senhor. Estes cânticos eram os louvores que estavam nos lábios destes viajantes enquanto eles peregrinavam até a cidade de Jerusalém. Por isso, eles são chamados então de cânticos de romagem, ou de peregrinação, ou cântico dos degraus. Os povos, ou o povo de Israel, das mais diversas localidades do território de Israel, eles peregrinavam em grupos, em famílias, até a cidade de Jerusalém para esta grande convocação e celebração ao Senhor. Jerusalém é uma cidade que está situada a cerca de 750 metros acima do nível do mar. É uma cidade naturalmente fortificada pelos montes. Embora Israel tenha um relevo interessante, mas a região central do país, ali de Israel, onde está Jerusalém propriamente dito, encontra-se elevada em relação ao norte do país. Por isso que precisamos ler literalmente os verbos subir e descer dentro do contexto, né? E dentro da própria palavra de Deus nós temos algumas expressões relacionadas a esse aspecto de subir e descer, relacionando a Jerusalém, e nós temos que ver de forma literal. Veja, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, que lá em Lucas capítulo 10 é a parábola do bom samaritano. Então nós sabemos que essa expressão ela deve ser vista de forma literal. Nós já entendemos que não é possível identificar de forma exata, precisa, o autor deste salmo, embora muitos eruditos bíblicos atribuem a sua autoria ao grande rei Davi. A data, então, não é muito correto afirmar a data de autoria deste salmo, mas tendo em vista a possibilidade de ter sido então escrito por Davi, nós podemos situar esse texto nos anos 1000 a 930 a.C. A classificação deste salmo, como nós já vimos, é um salmo de romagem, ou cântico do viajante, ou cântico dos degraus. Esta é a sua principal classificação. O louvor que estava nos lábios do peregrino enquanto caminhavam em direção a Jerusalém. Cântico dos degraus. No grupo dos Salmos 120 até o Salmo 134, temos esta sequência maravilhosa. E todos esses salmos, do 120 ao 134, 15 salmos, são então chamados de Cântico dos Degraus, ou salmos de romagem. Enquanto no Salmo 120 Israel confessa a opressão de viver entre os ímpios, o Salmo 121 relata a alegria extraordinária da aproximação dos peregrinos a Jerusalém, sendo o Salmo 122, como já disse aqui anteriormente, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E no Salmo 122 nós também temos uma clara expressão da contemplação do templo, e quando os viajantes chegam de fato em Jerusalém, diante do templo, e pararam os nossos pés junto às tuas portas,
ó Jerusalém, é o verso 2 do Salmo 122. Este que também é um maravilhoso cântico de adoração pela alegria e pela oportunidade que o Senhor propiciou para que o seu povo estivesse diante do seu santuário, diante do seu santo templo. Que o templo seja reconhecido como casa de oração e que jamais percamos a alegria de caminhar para o templo do Senhor. Haja louvor a caminho da igreja. E é interessante nós falarmos a respeito desta aplicação que o pastor comentarista Rui Raiol apresenta no contexto atual do aspecto igreja. Nós entendemos que espiritualmente, como pedras vivas sendo edificadas em Cristo, nós somos então esta igreja, sobre a qual as portas do inferno jamais prevalecerão. Mas também há o contexto da necessidade do exercício congregacional, o exercício da prática cristã em comunhão com os irmãos. Então, estar na igreja, em uma congregação, exercer esta comunhão com o seu semelhante, com o seu irmão, também é algo necessário e que deve trazer-nos alegria ao coração, o que vem de frente para confrontar uma ideia que não é tão moderna, mas que nos últimos dias tem sido algo muito, eu diria que se prolifera com uma velocidade absurda, a famosa ideia dos desigrejados. E nós queremos, de forma sadia, de forma responsável, combater esta ideia e afirmar à luz da Bíblia, sobre uma ótica bíblica cristã, de uma necessidade espiritual, de um crescimento espiritual, uma vez que o corpo ele precisa estar ajustado. E nós sabemos que a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. Há essa necessidade, então alegremos então quando formos convidados a ir à casa de Deus. Este contexto se aplica à minha vida e também se aplica à sua vida. O tópico 2, qual a saída de ordens às montanhas? O Salmo 121, ele começa com uma indagação contemplativa, quando o salmista ele começa a expressar: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não retrata aqui propriamente uma visão que os peregrinos tinham ao se aproximar de Jerusalém, até porque Israel não possui nenhuma montanha com grande volume de massa rochosa e que sejam extremamente altas para que houvesse uma contemplação física nesse sentido. Apenas montes como o Monte Tabor, que tem 562 metros, e o maior deles, o Monte Gerizim, com 868 metros, se destacavam no relevo da região aqui em que o salmista, por certo, caminhava, peregrinando e caminhando, louvava ao Senhor com esta contemplação. Esses montes contemplados pelo salmista também podem significar lugares altos, referidos na própria Bíblia Sagrada como espaços de cultos idólatras. E qual seria a saída então deste salmista rodeado de povos idólatras? E isso dentro do contexto bíblico judaico. Nós sabemos que Israel estava inserida dentro de uma terra e as nações que estavam ao redor de Israel eram povos idólatras que tinham os seus ídolos, e Israel estava inserido dentro deste contexto. Israel como um povo que monoteísta, que adoravam a Deus e tinham este Deus como único e suficiente, eles estavam situados no meio de nações idólatras. Então veja, qual a saída para este salmista? Rodeado de povos e nações idólatras que serviam a deuses de pedra. Qual a saída para mim e para você que também vivemos de forma exatamente tal qual viveu este povo que estava agora no meio de povos e uma geração idólatra? Nós também vivemos esta mesma ideia nos dias atuais. Nós vivemos em uma geração e um mundo onde muitos estão totalmente equivocados a respeito de valores morais e espirituais que foram instituídos por Deus.
Nós clamamos então no meio desta geração, nós elevamos os nossos olhos e clamamos de onde virá então o nosso socorro. Também há uma aplicação muito poderosa nas nossas vidas nos dias de hoje, e isso corrobora a ideia de algo que acredito piamente, que é a contemporaneidade, a atualidade da palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e sim, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir as intenções do nosso coração. Então nós nos apegamos neste momento e nos apegamos aos valores bíblicos, morais e espirituais, para que tenhamos forças para resistir a este mundo entenebrecido nas suas ideias, enlouquecidas moralmente e espiritualmente, para que possamos resistir então no meio dessa sociedade. Existem momentos que nós olhamos então e exclamamos assim como o salmista: qual é a nossa saída? De onde me virá o socorro, né? No meio de tantas doenças, no meio de enfermidades, nós estamos passando por um momento duro com relação à saúde pública. O desemprego está aflorando no mundo inteiro. O Brasil tem empresas prestes à falência. O número de desempregados no Brasil crescendo nos dias atuais, a torto e à direita. País como os Estados Unidos da América, nós que acompanhamos os telejornais, vemos que já há mais de 20 milhões de desempregados nos Estados Unidos da América. Para vocês terem uma ideia de como essa questão relacionada à saúde pública, ela não é só nacional, ela não é só nossa, não é só no Brasil, mas ela é mundial. Estamos cercados de vários contextos relacionados à nossa saúde, à injustiça social. Então precisamos exercer a nossa fé. Veja, nós precisamos exercer a nossa fé para que nós sejamos capazes de remover em Cristo tais obstáculos. Mateus 17:20 diz: Jesus, porque a fé que vocês têm é pequena, eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mateus 17, versículo 20. Para isso, nós temos que ter Deus como fundamento, e em primeiro lugar esteja Deus nas nossas vidas. A moderna tecnologia, e isso é importante e é tão maravilhoso para nós, essa tecnologia nesses últimos dias, ela deve ser usada com sabedoria, obviamente, mas esta tecnologia ela é maravilhosa para nós, é uma ferramenta que nos facilita a vida, né? Ela pode nos oferecer ajudas muito rápidas, e aqui no Brasil nós temos o SAMU, por exemplo, que é um grande auxílio. E com certeza nós todos concordamos com essa afirmação. Boas condições financeiras permitem bons médicos, bons hospitais, hospitais de ponta. Apesar de tudo, carentes ou não, devemos considerar que o nosso socorro rápido, presto, vem do Senhor. Não é pecado algum você ser um cristão rico e não tem nenhum problema com relação a isso, não há objeção com relação a isso. Nós não levantamos uma teologia da pobreza, mas nós levantamos uma teologia que ela é bíblica e respaldada, que passa pelo crivo da Bíblia, que o próprio Cristo, ele, ao censurar um homem pela sua avareza, mostrando que a nossa preocupação não pode ser no enriquecimento enquanto humanos. Se esse enriquecimento vier, não há problema nós trabalharmos para que este enriquecimento venha, mas isso não pode ser uma prioridade na nossa vida. E o Senhor vai tratar a respeito de um homem avarento que teve uma grande e maravilhosa colheita, e ele pensou: como eu vou resolver esse problema? Vou derrubar os celeiros velhos e vou construir novos e mais amplos, e vou estocar tudo que eu tenho, depois vou deitar na rede, pegar a aguinha de coco, dobrar as pernas e ficar ali esperando o tempo passar, porque tá tudo certo, tá tudo correto, tá tudo bem, eu estou rico, de nada tenho falta, né? Deleita-te, ó minha alma, descansa, come, bebe e fica tranquilo. E o Senhor repreende a avareza deste homem com a expressão que ele é louco, e que se naquela noite lhe pedisse a sua alma aquilo que ele preparou, ele havia preparado para quem?
Então, não adianta juntar tesouros na terra e perder a nossa maior riqueza, que é a nossa riqueza em Deus. Nós temos que criar e intensificar esta riqueza, e esta riqueza precisa estar em Deus. Em tudo na nossa vida, primeiro Deus. Na fartura ou na necessidade, Deus estará ou deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Seja um seguidor de Jesus. Não pensemos que o simples fato de sermos crentes ou evangélicos nos confere a prerrogativa para dar ordens ao mundo espiritual e natural, como alguns aí imaginam, né? Nos seus devaneios imaginam que possuem tal autoridade. Sobre isso, a própria palavra de Deus cita uma triste experiência que você pode ler o contexto dessa experiência, que vou citar a partir deste momento, em Atos 19, do verso 15, você vai ver a respeito dos 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus, que um dia um espírito maligno, a qual eles tentavam expulsar, respondeu-lhes: ora, Jesus eu conheço. O apóstolo Paulo, da qual vocês também citam, eu também conheço. Mas eu não conheço os senhores, eu não conheço vocês. E a Bíblia diz que então esse endemoniado, né, tomou aqueles homens, saltou sobre eles, dominou-os e espancou com tamanha violência que eles fugiram para suas casas, nus e feridos. Veja, a autoridade espiritual, ela precisa ser conquistada, né, em um processo de busca, de oração, de entrega, de comunhão, e então nós vamos alcançar tal autoridade. Não é uma palavrinha mágica que eu uso e as potestades se sujeitarão. Há uma autoridade primeira a ser revelada através de mim, e a autoridade que está no nome de Jesus Cristo. Nós temos visto coisas absurdas, como alguns líderes que já nem mais oram no nome de Jesus. Eles mesmos colocam seus nomes no final das suas orações e, por certo, acreditam que suas orações têm muito valor e seus nomes têm tanto peso que o Senhor dará crédito ao ouvi-los, concluindo suas orações com seus próprios nomes. Eu prefiro, com toda a minha humildade, eu prefiro continuar ainda naquele perfil que aprendi desde a mais tenra idade. E aquilo que a Bíblia nos ensina, quando pedir alguma coisa para Deus, pede no meu nome. Então eu sempre faço questão de mencionar não o meu nome, mas o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, muitos estão brincando com essa questão relacionada ao mundo espiritual e arrogam para si uma autoridade que não possuem. Engana os incautos, os novos na fé, os fracos na fé, aqueles que não se ocupam na literatura bíblica, lendo a palavra. A Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Veja, o conhecimento não estava em falta, o conhecimento era dado, estava à disposição, mas o povo ignorou. Então, porque rejeitou o conhecimento, eu também rejeitei a voz para que não sejam mais sacerdotes. Então, nós temos que nos aplicar na leitura da palavra para que aprendamos aquilo que é uma verdade bíblica, tudo aquilo que nós observamos. Nós usamos a Bíblia e o crivo é a Bíblia, e é por esta razão que estes tais homens, dotados de tamanho poder na sua ótica, eles arrogando para si tamanha autoridade, eles acabam levando muitos à prática de muitas extravagâncias que jamais passariam pelo crivo da Santa Escritura. E isso é uma coisa muito séria, é algo que nós devemos avaliar em todos os momentos dentro dos nossos cultos. Líderes, em nome de Jesus, tenhamos a palavra como o nosso alicerce, como a nossa regra de fé, como o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: tenha cuidado de ti mesmo, Timóteo, e tenha cuidado da sã doutrina. Então é extremamente importante que nós estejamos ligados àquilo que a palavra designa para nossas vidas nesses dias tão difíceis nos quais estamos vivendo. Todo o sucesso da nossa jornada, veja, o sucesso da nossa jornada neste mundo pressupõe a presença de Jesus diariamente conosco.
Isso implica renunciar. E aqui entra uma palavra que ninguém gosta de falar. Quem é que gosta de falar de renúncia? Né? Ignoramos o fato que um Deus, né? Porque nós sabemos que o Filho é Deus, ele vai renunciar à sua deidade. Veja aquilo que Paulo escreve aos irmãos de Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, renuncia ser Deus e se submete a nascer da forma que ele nasceu, virginal, de uma mulher, e se submete à mais terrível situação de morte, que for a morte de cruz. O conselho de Paulo é: tenha este mesmo sentimento em você. Renúncia, então, você deve aplicar na sua vida. As nossas paixões, as nossas vontades. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, a tradução aqui é NVI, a Nova Versão Internacional, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Nós precisamos falar a respeito de renúncia no caminho, seguindo a Cristo, tomando a nossa cruz diariamente. Veja, ser seguidor de Jesus não é apenas observar de longe o que ele faz, mas é curtir o que ele faz. E ele ensinou também. Nós não podemos aqui, de uma forma, até de forma cômica, né, a ideia é que nós não podemos bloquear a esse Jesus. Porque veja, mesmo que ele esteja bloqueado, ele continua online. Você já observou que a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo? É tolice. Tolo é aquele que pensa, aquele que acha que é capaz de fazer tal coisa, ignorar Deus, bloquear Deus da sua vida e achar que não está sendo observado a si mesmo, porque os seus olhos contemplam a minha vida e a sua vida a todos os momentos. Seus olhos são como chama de fogo, contemplam tudo. Precisamos lembrar que mesmo ele estando bloqueado, ele continua online. Do topo da sua habitação, Deus, o Altíssimo, a tudo assiste. Hoje existem muitos ídolos no mundo, no meio cristão. Veja, e isso é até um pouco curioso, porque logo para nós, né, que sempre fomos tão críticos, né, aos que seguem seus ídolos, sejam eles religiosos ou seculares, né, seja em qualquer aspecto do âmbito da idolatria, nós agora, os cristãos, também estamos desenvolvendo, criando os nossos ídolos. Né? Tem cantores que atendem às nossas festas, mas tem cantores que não. Os pregadores que podem ministrar nas nossas festas também são aqueles escolhidos a dedo, selecionados. Os pregadores que quebram tudo é a expressão do momento agora. Isso é uma demonstração de idolatria dentro do contexto cristão, evangélico. Nós temos que refutar toda esta ideia que se opõe à verdade bíblica e se opõe àquilo que o cristianismo arroga para si. Então veja, né, nós curtimos, nós seguimos artistas, jornalistas, políticos, defendemos ideias humanas com uma garra que muitas vezes não percebemos quanto ao Evangelho, a igreja e a pessoa de Jesus Cristo. Permita-me repetir essa frase para você. Defendemos ideias humanas com uma garra que muitas vezes não utilizamos com relação ao Evangelho, com relação à igreja e com relação à pessoa bendita de Jesus Cristo. Ignoramos o fato que a nossa vitória consiste em sermos seguidores de Jesus. Pessoas que curtem e compartilham tudo o que ele fez e ficou escrito para a nossa edificação. Não existe discípulo verdadeiro que não seja fã de Jesus Cristo. Lendo as mídias sociais, não percebemos esta empolgação pelo Salvador em muitos. Veja, que verdade é essa? Que coisa maravilhosa é essa? Se você concorda, deixe seu comentário deste vídeo.
se você concorda com esta ideia, mas se você quiser fazer sucesso na internet, se você quiser fazer com que a sua mensagem chegue a milhões de telespectadores, você comece a fazer brincadeiras na internet, você começa a encontrar piadas na internet, você começa a trazer um conteúdo de entretenimento que vai fazer o indivíduo rir, que vai fazer o indivíduo se entregar a este momento de descontração. Mas veja, a verdade é que se Jesus nos dias de hoje tivesse um Facebook, tivesse um canal no YouTube, ele teria pouquíssimos seguidores. Sabe por quê? Porque poucos gostam do seu discurso, do seu conteúdo. Os vídeos de Jesus teriam dislikes após dislikes, porque o conteúdo de Jesus não é atrativo para muitos. Porque a palavra, o conteúdo de Jesus confronta a minha ignorância, confronta a minha vida pecaminosa, confronta a minha natureza pecaminosa, e eu quero lá ser confrontado, eu quero viver a minha vida dissolutamente, gozar dos prazeres que a vida pode me oferecer, e eu vou ignorar aquilo que é importante, que me exorta, que me mostra o caminho, que me chama a atenção. Então Jesus, nesses dias atuais, ele teria talvez pouquíssimos seguidores, porque o seu discurso atrairia a poucas pessoas. Alguns cristãos parecem caminhar sós, sem Cristo, seguindo muita gente, mas não seguem o mestre dos mestres, o homem que é o mais inteligente de toda a história, segundo o Augusto Cury, que ensinou o amor, que ensinou o perdão, que ensinou a misericórdia. Cristãos autossuficientes, que se governam, que querem apenas a bênção de Deus sobre os seus próprios caminhos humanos e carnais. Eis aí uma terrível contradição, e é necessário que você leia então todo o Salmo 121, debaixo dessa ótica, debaixo dessa luz, para que haja esclarecimento na sua vida espiritual. O terceiro ponto diz: segurança neste século presente, no século 21. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É uma promessa divina. Essa não é uma promessa humana, é uma promessa divina. E ele agora nos garante, e esta é a confiança do salmista, que está correndo diversos perigos durante esta peregrinação até a cidade de Jerusalém. Subindo e descendo os degraus íngremes de Israel, os peregrinos precisavam de proteção para os pés. Lesões e fraturas poderiam complicar de forma terrível a sua trajetória em grupo, porque veja, quando você está andando no meio de um deserto e você tem parceiros com você e você se machuca e você fica inapto de caminhar, você está trazendo um problema para os seus amigos, porque eles terão que colocá-los sobre os ombros e levá-los também. Por isso que há essa preocupação e esta convicção de que Deus ele vai prover este zelo, este cuidado, ele vai suprir toda essa necessidade ao longo da caminhada no meio do deserto, e nós chegaremos até a Sião, nós chegaremos até a Canaã, nós chegaremos até Jerusalém. Nós acreditamos porque o nosso Deus, ele não dorme, ele não tosqueneja e ele cuida da nossa vida. Além disso, o caminho era extremamente perigoso. Entre a Galileia, que é a parte norte, e Judá, que é a parte sul, ou a região da Judéia, na parte sul, era muito perigoso. Havia feras naquelas épocas, ladrões estavam sempre à espreita em alguns trechos, a exemplo do que está narrado em Lucas 10, a respeito da parábola do samaritano, do homem que descia de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho foi surpreendido por salteadores. Então veja, há toda esta gama de perigos envolvido na nossa caminhada. Assim nós vivemos neste mundo. O Brasil, veja, é uma das nações mais violentas, e sente-se aí na cadeira para você não cair por causa dessa informação. Aproximadamente 50 mil, eu vou repetir, 50 mil homicídios por ano acontecem na nossa nação, aqui no Brasil. Corrupção, drogas, trânsito caótico, feminicídios, homofobia e crimes diversos
deixam-nos em uma segurança ou com uma sensação de insegurança terrível, até mesmo no nosso trato mais comum. Ir na padaria, ir no supermercado, nós sempre temos esta preocupação por causa desta insegurança e por causa do índice de criminalidade que infelizmente é altíssimo no nosso Brasil. Caminhamos como que driblando a própria morte. Caminhamos até mesmo, e isso é muito triste porque agora eu falo do aspecto cristão, porque caminhamos muitas das vezes entre lobos devoradores na política. Isso nós já estamos, de certa forma, vacinados a respeito do assunto, né? Porque o Brasil tem sido espoliado já por muitos anos por políticos corruptos e até mesmo, infelizmente, dentro do segmento religioso. E isto, eu quero abrir um parênteses aqui para a nossa reflexão especial sobre esta corrupção dentro do contexto religioso. Isso envergonha o Evangelho de Cristo. Isso macula a imagem da igreja brasileira e a igreja no aspecto mundial. Alguns líderes das ovelhas querem apenas a lã e a gordura. Espoliadores, mercadores da fé. Nós precisamos combater esses comportamentos terríveis, né? E resistir estas pessoas, e resistir-lhes na cara e mostrar-lhes que a palavra de Deus, que o Evangelho de Cristo é superior às suas ideias ou ideais particulares. Com uma explosão de igrejas aqui no Brasil, com este boom de um movimento chamado denominacionalismo, é uma denominação atrás de outra, onde infelizmente, o Evangelho de Cristo não está sendo anunciado. E se anunciado em muitos lugares, está sendo anunciado de forma pervertida, para atender especificamente aos desejos de homens presunçosos, amantes de si mesmos, aquilo que o apóstolo Paulo escreve de forma que você perde de vista a lista que o apóstolo Paulo vai escrever ao jovem pastor de Éfeso chamado Timóteo. Vivemos de forma justa, sóbria e pia. Tito 2, 11 e 12 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e esta graça nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, e nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. O Senhor é quem nos guarda, Ele não dorme nem cochila, né? O nosso guarda é chamado, ele é conhecido como guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua te molestará de noite. Esta é uma garantia para aqueles que estão em Cristo Jesus. A caminhada para Jerusalém, como nós já dissemos, ela era perigosa e ela poderia levar por vários dias, dependendo de qual parte do território de Israel você saía para a sua peregrinação às convocações e às celebrações anuais, que eram durante a celebração de 3 das festas mais importantes de Israel. Como no episódio da família de Jesus, né, que Jesus ficou retido lá ensinando aos escribas, aos líderes religiosos, Jesus estava ensinando. O sol causticante era um fator que complicava tudo. A sombra, sempre um refrigério. Era preciso descansar em breves intervalos do dia e encontrar abrigo seguro e extremamente seguro para a pernoite, para você passar a noite. Sob a sombra do Onipotente, e nós estudamos isso aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você pode acender a playlist destas reflexões sobre os Salmos e você vai encontrar a reflexão do Salmo 91. Então veja, sob a direção divina, a lua não serviria para atrair feras e peregrinos devidamente abrigados. Mormente na hora do sono pesado, né, que involuntariamente é impossível que nós tenhamos domínio sobre isso, quando o sono vem, ele nos pega mesmo, e era extremamente importante ter uma convicção de que você dorme, mas que o seu Deus, ele não cochila, ele não dorme, ele sequer pestaneja, e ele
cuida da minha vida enquanto dormimos, Ele cuida da sua vida enquanto você dorme. Assim vivemos aqui no Brasil, mais uma vez, fazendo essa analogia em relação à nossa pátria. Precisamos de segurança de Deus para descansar. Assaltos, incêndios, mortes. Uma nação de ímpios está de pé enquanto dormimos. Precisamos de Deus. Entreguemos nossos caminhos ao Senhor. E aqui eu abro um parênteses para te dizer, confia nele. E a Bíblia diz que entregando o teu caminho ao Senhor, confiando nele, a Bíblia diz, no mais tudo ele fará. E assim então poderemos cantar como o salmista canta no Salmo de número 3, no verso 5 e verso 6, que diz: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Que maravilhoso este texto deste Salmo de número 3. Não me assustam os milhares que me cercam. Olha a confiança que o salmista tem neste Deus que supre todas as nossas necessidades. A nossa segurança contra o maligno. O Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma. Eis aí a nossa maior necessidade. Pedro estava entre os apóstolos e certa vez, e por certo ele era um dos apóstolos de Jesus que mais se destacaram mesmo ao longo do ministério de Jesus e até mesmo após a morte de Jesus, no dia de Pentecostes, as pregações do apóstolo Pedro. De fato, Pedro ele tem um papel fundamental na história do cristianismo, né? E ele sempre interagia com Jesus. Ele foi o único a andar sobre as águas por um espaçozinho de tempo. Você concorda comigo que essas são afirmações bíblicas e verdadeiras. Entretanto, veja, apesar de toda a segurança aparente, invisível aos nossos olhos, né, Satanás tramava contra o apóstolo do Senhor. Jesus confessou que o nosso adversário tramava contra o apóstolo Pedro e havia pedido ao Senhor para cirandar com o apóstolo Pedro, como se faz com o trigo. Isto é, pô-lo à prova. E aqui, talvez até mesmo ao que aconteceu com o patriarca Jó. Veja, mas olha que interessante, Jesus ele não vai permitir. E talvez porque Jesus sabia que Pedro não teria a mesma estrutura que Jó teve em relação à sua fé. E aí o que acontece? Jesus intervém, Jesus o livra desta intenção do maligno. Acredite nisso. As intenções do maligno contra a minha vida, contra a sua vida, são as piores possíveis. Mas o Senhor, louvado seja o nosso Deus, que nos garante vitória contra o nosso inimigo. Aqui temos uma segurança maravilhosa e que ninguém e que o mundo inteiro é incapaz de nos dar. Pois não existe disponível ao homem natural. Somente o Senhor, com seu exército de anjos, pode nos garantir tamanha segurança e nos garantir tamanha paz. Mas para que isso aconteça, veja, temos de tomar sobre nós toda a armadura de Deus. Efésios 6, versículo 11, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós estamos refletindo também neste canal a respeito da carta de Paulo aos Efésios, falando sobre a igreja eleita. Você pode acender o card que vai aparecer aqui em cima e você pode se desfrutar também deste conteúdo maravilhoso. Será que vivemos assim? A pergunta para mim e para você, será que nós temos vivido assim? O Senhor então guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quando saímos pela manhã para o trabalho e quando voltamos de tarde para o nosso descanso, eis aí o Senhor cuidando da nossa vida. Quando saímos no início da nossa vida, no início da nossa maturidade, quando nós voltamos agora no final da nossa vida e até mesmo para sermos recolhidos por Deus, nós sabemos que o Senhor cuidou de nós em todo esse ínterim da nossa vida. Então veja, as nossas saídas e as nossas entradas, todas elas estão sob a mesma proteção. E nós sabemos que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia os sentinelas. E o Senhor é quem tem guardado da minha casa, o Senhor é quem tem guardado da sua casa. 3 vezes neste Salmo 121, nós lemos a expressão o Senhor guardará.
como se a Santa Trindade assim selasse esta promessa para assegurá-la. Não devem todos os nossos temores ser eliminados? Este texto não te traz alegria e gozo e confiança à alma? Que ansiedade poderá superar esta tripla promessa? Este guardar não é momentâneo, não é efêmero, mas ele é eterno, a partir de agora, continuamente, para todo o sempre. Aleluia! Toda a igreja é assim assegurada de proteção eterna. A perseverança final dos santos é assim assegurada. E a imortalidade gloriosa dos cristãos é garantida sob a proteção de tal promessa. Podemos seguir na peregrinação, na nossa caminhada, na nossa trajetória, sem temer mal algum e nos aventurar no fronte desta batalha. Ninguém está tão protegido, e creia nisso, ninguém está tão protegido como eu e como você. Você acredita nisso? Você crê nisso? Ninguém está tão protegido como eu e como você. Em meio ao caos, em meio à insegurança em que vivemos, podemos elevar os nossos olhos aos céus, confiantes de que Deus está no controle de nossas vidas. Ele não perdeu o controle das coisas, tá? Nós estamos diante de grandes circunstâncias históricas onde estamos vivendo e alguns têm pensado, Deus perdeu o controle, e Deus não perdeu o controle de nada. Tudo está no controle dele, a nossa vida está na palma das mãos dele e ele controla a nossa vida, ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E ele zela pela nossa segurança e ele nos livra de todo perigo, ele nos livra de todo o mal. Ele é quem garante a nossa vitória desde agora e para todo sempre. Amém. Senhor, que o teu Espírito possa aplicar esta palavra ao coração dos teus filhos que aqui ouviram, que refletiram, e que o teu Espírito possa aplicar de uma forma mais penetrante ainda aos corações. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Se inscreva neste canal, compartilhe este conteúdo no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico, com aquela pessoa que você ama, e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.